Muito boa noite. Estou muito feliz de poder estar convosco para, durante 8 noites, falar acerca de alguém que nos ama com um amor que está para além da nossa imaginação. Sabem que durante a história deste mundo existiram vários movimentos filosóficos, militares, políticos que visavam destruir a fé das pessoas em Deus. Um desses momentos foi a Revolução Francesa e um desses movimentos foi a Revolução Francesa. Durante a Revolução Francesa de 1789 até 1799, as igrejas foram destruídas e também as Bíblias foram queimadas e os cristãos foram presos. No entanto, um dos oficiais da Revolução chegou perto de um camponês, certa vez, e disse-lhe: a sua igreja vai ser fechada para que ninguém mais nesta vila acredite em Deus. Este homem muito simples, este camponês muito simples, virou-se para esse oficial e disse: então, para apagar a nossa fé, não vai ter só de fechar a nossa igreja, mas vai ter de apagar todas as estrelas do céu. Queridos amigos, eu acredito em Deus. E é verdade que há muitas pessoas hoje em dia que não acreditam, ou dizem que não acreditam, ou que têm dificuldade em acreditar. E existem razões para isso. Há muitos livros, há muitas coisas que se dizem que visam apagar a nossa fé em Deus. Um desses livros é o livro A Desilusão de Deus, de Richard Dawkins. Este livro foi publicado em 2006, em Portugal em 2007. Diz a capa, eu tenho este livro em minha casa, que já foi vendido mais de 1 milhão de cópias deste livro. E é muito interessante porque o autor faz uma dedicatória a alguém, logo no princípio do livro, e diz a dedicatória In Memoriam, em memória de Douglas Adams, de 1952 a 2001. E então ele cita e diz: não basta ver que um jardim é belo, sem ter de acreditar que lá no fundo também esconde fadas. Neste livro ele faz esta argumentação de que durante muitos anos e durante muito tempo existiram pessoas que fizeram coisas horríveis em nome de Deus. E como é um biólogo e evolucionista, ele procura fazer a argumentação de que realmente não faz sentido acreditar em Deus. Acreditar em Deus é para pessoas inferiores que ainda não conseguiram distanciar-se desta crença primária na divindade. E ele foi professor durante muitos anos e é professor emérito da Universidade de Oxford, em Inglaterra. No entanto, um homem igualmente inteligente, professor na mesma universidade, John Lennox, desafiou. Estão a ver, Richard Dawkins é um biólogo e John Lennox é um filósofo e matemático. E John Lennox é um cristão, um homem brilhante e é cristão, acredita em Deus e não se sente diminuído por isso, pelo contrário. Então houve um debate, tive 1 hora e 40 minutos a ouvir um debate entre estes dois homens, está online, se quiserem ver, podem ver no YouTube. E a verdade é que John Lennox acabou por desmontar os argumentos mais sólidos que este homem escreveu no seu livro. E uma das coisas muito interessantes que eu ouvi no final do debate, muito interessantes, foi a seguinte: ele diz, olha, no seu livro o senhor realmente faz esta dedicação, ele não se chama senhor, eles tratam-se por colegas, o Richard faz esta dedicação e faz esta citação: não basta ver que um jardim é belo sem ter de acreditar que lá no fundo também esconde fadas. E há coisas no seu livro com as quais eu estou de acordo, realmente, em nome de Deus, foram feitas coisas horríveis que eu não estou de acordo, e como cristão que lê a Bíblia e que segue a Jesus, eu não estaria de acordo nunca a fazer essas coisas. E por isso eu acredito que há muitas histórias de fadas em relação a Deus. No entanto, será que se entrasse num jardim, um jardim belo, um jardim com as flores de várias cores, um jardim sem ervas daninhas, será que poderia acreditar por um momento sequer que este jardim foi lá parar sem haver um jardim?
se vocês tiverem um jardim em casa, se alguém que me está a ouvir tem um jardim em casa, vocês sabem que os jardins precisam de muito cuidado, que se os deixarmos sozinhos, surgem as ervas daninhas, as flores murcham e nada fica bonito. Foi preciso um jardineiro. E eu acredito que existem razões para acreditarmos em Deus, razões sólidas. E acredito também que, infelizmente, a teoria da evolução é divulgada nos meios da comunicação social de uma forma abusiva, excessiva e pouco honesta. Um jornalista que durante 40 anos trabalhou num jornal, depois de sair, revelou que tinha sentido sempre muito triste, porque muitas vezes os artigos de criacionistas eram colocados de parte, e tudo o que tinha a ver com o debate da evolução e da criação, mas que dava peso à evolução e que apresentava a teoria da evolução de uma forma agressiva contra o criacionismo, isso passava à frente nesse jornal. Ele diz que não é só aí e que durante muito tempo isso causou-lhe tristeza, e ele termina o artigo que eu li, que está online, podem ler no site creation.com. Eu permaneço com um sentimento que muitas vezes repeti. Porque é que os jornalistas que são ensinados a questionar tudo, a serem os céticos dos céticos, raramente questionam a evolução. É preciso questionar a evolução. Nós precisamos de a questionar. Porque a evolução tem pressupostos que afetam todos nós. Uma coisa é acreditar que Deus nos criou, outra coisa é acreditar que nós descendemos dos primatas, e não só dos primatas, mas de formas de vida muito inferiores. Sabem que o meu filho, que é pequenino, chama-se Lucas, eu sou apaixonado por ele tem um amigo na escola. E quanto mais tempo ele passa com o amigo, mais expressões do amigo ele traz para casa. Quando ele passa tempo connosco, ele tem as expressões mais semelhantes aos pais. Quando passa mais tempo na escola, ele vem e fala com o meu amigo e diz as piadas que o amigo diz, faz as brincadeiras que o amigo faz, não só um, vários, mas há um sobretudo que é o melhor amigo. Sabem que se a nossa referência for boa, aquilo que nós vamos fazer é bom. Se eu acreditar que eu sou uma criatura de Deus, de um ser mais elevado, puro e santo, que me ama e que é amor, como diz a Bíblia, eu certamente irei aspirar a coisas mais elevadas, puras e santas. Mas se eu acreditar que na realidade sou apenas um punhado de moléculas e de genes e que descendo de formas de vida inferiores, e se a minha referência for essa, e se é essa a minha origem, então há certos comportamentos dessas formas de vida inferiores que eu irei sentir-me certamente livre para imitar. Meus queridos, precisamos de questionar a teoria da evolução. Precisamos de a questionar. Não podemos pensar que só por a ciência humana não demonstrar, não provar a existência de Deus, que não é verdade que Ele exista. Não podemos pensar isso. Por exemplo, eu não sei, eu vou fazer uma coisa que não estava programada, eu peço às pessoas que estão a filmar que tenham paciência comigo, e as pessoas que estão a assistir na Rádio RCS, quero dar-lhes um grande abraço. Elas não vão ver isto, mas vão imaginar. Estamos a tratar do tema para além da imaginação. Hoje estamos a falar das impressões digitais de Deus, e eu vou pedir um apoio aqui à minha audiência. Há alguém aqui nas filas da frente que tenha uma moeda no bolso? Alguém tem uma moeda? Uma moeda. Quem é que tem uma moeda? Eu sei que os pastores, alguns deles, são conhecidos por querer tirar o dinheiro às pessoas. Não se preocupem, porque eu vou devolver a moeda, ok? Disse-o à frente de muita gente, portanto, se eu não devolver a moeda, no fim podem-me lançar um tomate podre para cima, está bem? Muito bem, tenho aqui uma moeda. Imaginem. Se o nosso planeta Terra fosse do tamanho de uma moeda, se o nosso planeta fosse do tamanho de uma moeda, sabem de que tamanho é que seria o Sol? O Sol? Sabem de que tamanho é que seria? Se fizéssemos as proporções certas, pela lei da proporção, se o nosso planeta fosse do tamanho de uma moeda, lá em casa façam a experiência. Peguem numa moeda assim na mão e com o vosso dedo
entrem num quarto, ponham-se no meio do quarto. Possivelmente o vosso quarto não terá uma altura de 2,70 m, o meu não tinha. Eu fiz a experiência lá em casa, peguei numa fita métrica e abri, mas o teto não dava, o teto não tinha 2,70 m. Se o nosso planeta Terra fosse do tamanho de uma moeda, o Sol teria o tamanho de uma bola gigante, para nós gigante, de 2,70 m. Caberiam e cabem 1 milhão de terras, a nível de tamanho, cabem 1 milhão de terras no espaço do Sol. E o Sol está a 150 milhões de quilómetros de distância da Terra. E sabem que mais? O Sol não é a maior estrela da nossa galáxia. E a nossa Terra está num cantinho da nossa galáxia. E existem inúmeras galáxias. Nós somos um cantinho. Ela vai ficar aqui. A moeda vai ficar aqui e eu depois vou dá-la à sua dona, ok? É só €1. Também se eu roubasse, não roubava grande coisa. Mas, para vos dizer que a nossa Terra, se tivermos esta macrovisão, é apenas um grãozinho de poeira cósmica no espaço. E nesta Terra existe uma raça, que é a humanidade, da qual vocês e eu fazemos parte, que é tão inteligente, que vivendo neste pequenino grão de poeira cósmica, acha que tem uma ciência que diz que Deus não existe, porque essa ciência diz que Ele não existe, porque não o consegue provar. Acham que isto faz sentido? Meus queridos, nós somos tão pequeninos. E não estou a falar agora dos átomos, e dos protões, e dos neutrões, do mundo infinitamente pequenino, da microvisão, porque quando começamos com os microscópios, não é? Nunca mais paramos. Será que por causa de há 300 anos atrás, não se saber nada acerca dos micróbios, eles não existiam? Há 300 anos atrás, existiam micróbios, sim ou não? Existiam, mas a ciência não sabia nada disso. Não quer dizer que eles não existissem. Por a ciência não poder provar que Deus existe, não quer dizer que Ele não exista. A nossa ciência é a ciência de seres humanos limitados, pecadores, seres humanos pequeninos. Deus é grande. Quando Galilei e antes dele Nicolau Copérnico começaram a descobrir a grandeza do universo e que afinal a nossa Terra não estava no centro do universo e que não andava tudo à nossa volta, mas que na realidade nós andávamos à volta do Sol e foram perseguidos por isso, começámos a perceber que se calhar, a nossa inteligência é muito pequenina para compreendermos Deus. Reparem o que diz o apóstolo Paulo na Bíblia, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14, ele diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Há certas coisas que o meu filho me pergunta e tento explicar, mas para ele parece-lhe uma loucura. Se Deus nos mostrar de uma forma científica, ou dita científica, de acordo com a nossa ciência e a nossa linguagem, mesmo assim, se calhar nós não iríamos compreender grande coisa. Porque Deus é infinito. Um dos argumentos de Richard Dawkins no seu livro é: então, mas se nós provássemos que Deus existe e que Ele criou todas as coisas, quem é que criou Deus? É um argumento que vê um Deus muito pequenino. Quem é que disse que Deus alguma vez foi criado? Será que Deus não pode ser a causa primária por trás de todas as causas boas do universo? Certamente pode. Eu acredito que Deus, apesar de não nos dar provas científicas, porque eu acredito que Deus está muito para além da nossa ciência, Ele deixou impressões digitais. E hoje eu vou ver algumas delas convosco, não muitas, poucas, mas algumas delas convosco. Uma delas, eu acredito profundamente, é a natureza. Nós falamos num jardim, e que dizer das montanhas, das árvores, que dizer de tantas coisas maravilhosas que existem neste mundo. Nós nunca acreditaríamos, se alguém nos dissesse que, olha, sabes, lá na fábrica onde eu trabalho numa fábrica de automóveis,
E na fábrica onde eu trabalho, houve uma grande explosão. Bum! Um Big Bang. E nessa grande explosão, aconteceu que todas as peças foram ter ao sítio certo e os automóveis ficaram todos a funcionar, com as luzes a piscar e ficaram todos no sítio certo depois da grande explosão. Ou então que alguém nos contasse a história. Olha, há milhões de anos atrás, houve uma explosão nesta fábrica de automóveis e depois de milhões e milhões e milhões de anos, puf, os automóveis foram todos ter ao sítio certo, as peças todas no sítio certo e os automóveis ficaram com as buzinas a funcionar e tudo. Ninguém acreditaria nisso. E os automóveis, comparados com a vida, são muito menos complexos. Se no mundo que está à nossa volta nós podemos ver que o caos nunca produz a ordem, como é que nós podemos acreditar que a vida, que é uma coisa que só quem não quer ver é que não vê, que é uma coisa que tem sentido, a vida, que é algo muito mais complexo do que a matéria, porque se não fosse já teríamos conseguido criá-la em laboratório. Como é que não conseguimos ver que a vida é algo que vem de Deus? Um médico chamado Geoffrey Simmons, que estudou durante 40 anos a evolução, alguém que sabe daquilo que está a falar, escreveu um livro intitulado What Darwin Didn't Know, aquilo que Darwin não sabia na sua altura. E ele próprio diz que Darwin achou que o olho humano, por exemplo, era algo tão extraordinário que poderia colocar em causa toda a sua teoria. E eu acredito que coloca. No seu 7º capítulo, ele apresenta as seguintes conclusões. Cada aspecto da visão, ele estuda o olho em detalhe, e já vamos ver um pouco das suas conclusões. Cada aspecto da visão sugere design ou desígnio intencional. Os argumentos que favorecem a evolução requerem passos de fé gigantes. Ele depois sintetiza, e é exatamente assim que está no seu livro, eu estou a citar exatamente as suas conclusões, cada ponto delas, e diz: a raça não teria sobrevivido sem a capacidade de ver. Sem a capacidade de ver, os seres humanos não teriam sobrevivido. Segundo, sugestões visuais são essenciais para quase cada ação que tomamos ou não tomamos. Os olhos são como antenas para o cérebro. Milhões de células revestem o interior de cada função do olho como receptores fotoquímicos, convertendo as ondas de luz em miríades de impulsos elétricos que são encaminhados a uma velocidade de cerca de 322 km por hora para o cérebro. Aí os impulsos são classificados, organizados e analisados de formas holográficas e tudo isto é feito em milissegundos. Sabiam que isto acontece com os vossos olhos e com o vosso cérebro? Reparem, continuam as pupilas, refletem o nosso nível geral de consciência. Elas são as janelas dos nossos sentimentos e os espelhos das nossas respostas ao mundo à nossa volta. E finalmente ele termina com aquela primeira frase, ou com uma frase semelhante, que ele volta a repetir: cada aspecto da visão, desde a sobrancelha à retina, sugere design intencional. E cada vez mais cientistas estão a adotar a teoria do desígnio inteligente, ou a posição de que houve realmente uma mente superior que projetou tudo isto que existe no universo, e especialmente na nossa Terra, porque as condições para haver vida são tão especiais, tão especiais. Se o Sol estivesse um bocadinho mais perto, nós morríamos todos queimados. Se ele estivesse um bocadinho mais de longe, morríamos todos congelados. E os nossos olhos, coisa maravilhosa, as nossas mãos. Já imaginaram? Isto é um milagre. Pode parecer que não, mas é um milagre. Eu penso, a minha mão vai fechar e ela fecha. Eu penso, a minha mão vai abrir e ela abre. De onde é que isto vem? Será que é apenas um processo mecânico e nada mais? Reparem o que diz ainda Geoffrey Simmons, mas agora no seu livro Billions of Missing Links, bilhões de elos de ligação que estão em falta, publicado em 2007 pela Harvard House, e ele diz na página 56, desde os dias de Darwin, descobrimos a existência de milhares de novas formas de vida. Os peritos
Dizem que são conhecidos 14 milhões, mas quando os mares e os mundos microscópicos forem finalmente estudados, poderemos vir a estar perante 100 milhões de espécies diferentes. 100 milhões de espécies diferentes de vida. E agora reparem o que ele diz. Todas elas deveriam ter tido vários intermediários ou predecessores se todas eram produto da evolução. Já ouviram falar em fósseis? Não já? O interessante é que os cientistas evolucionistas não conseguem basear muito a sua teoria. Eles dizem que sim, mas para bom entendedor, meia palavra basta. Os elos de ligação deveriam ser em muito maior número, muito maior, porque não se passou de uma forma de vida para outra rapidamente. Teve de haver muitos elos de ligação, muitas adaptações, mutações e depois então a outra forma de vida. Os elos de ligação deveriam ser em número muito maior no registro fóssil, mas não são. Existem algumas coisas que se pensa, aqui está, vemos um crânio assim, mais esquisito, e isto, aquilo, lá está, é onde... meu amigo, pode ter sido um macaco doente, ou pode ter sido uma pessoa doente. Pode ter sido imensas coisas, não estavas lá há milhões de anos, não viste, e quem te diz a ti que tem realmente milhões de anos? Eu prefiro acreditar numa ciência mais elevada do que a ciência humana. Deus deixou impressões digitais na natureza. Deus deixou impressões digitais na nossa consciência, na consciência humana. Uma das coisas que eu ouvi John Lennox a dizer e fiquei fascinado é que depois de uma palestra, um cientista veio ter com ele e disse: olha, eu achei realmente, você tem argumentos muito, muito interessantes, mas diga-me, eu suspeito pela sua maneira de falar que você é cristão. E ele começou-se a rir e disse: olha, eu sei, é verdade, eu sou cristão, mas não me julgo por eu ser cristão. Não consegue explicar todas as coisas com a ciência. Por exemplo, diga-me, o que é consciência? Não sei. E o que é energia? Era um físico. O que é energia? Energia... Não, você está-me a dizer os processos e aquilo que ocorre, e aquilo que se verifica e que se vê. Mas o que é que ela é? Ele disse: não sei. Também você não sabe coisas do seu domínio e está-me a julgar a mim por eu ser cristão? Meu amigo, há coisas que nós não podemos explicar. Porque é que eu tenho de ser considerado inferior por acreditar em Deus? Não tenho. Não devo. E não devemos sentir-nos inferiores por acreditarmos em Deus. A Bíblia diz: tudo fez formoso em seu tempo. Em Eclesiastes capítulo 3, verso 11, tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs a eternidade no coração dos homens. Pôs a eternidade no coração dos homens. Deus pôs a eternidade no teu coração. Deus pôs o desejo, a ânsia, o anelo pela eternidade no teu coração e no meu coração. Eu sou pastor. E uma das minhas funções, talvez uma das mais tristes, é ter de oficiar em cerimónias fúnebres. E em cada funeral eu vejo a família a chorar. E quando acompanho as pessoas em fim de vida, eu vejo-as também a chorar. Não é algo alegre morrer. Porquê? Se fosse natural, se fôssemos apenas células e moléculas e apenas processos biológicos e fisiológicos que andam para aqui, porquê é que não aceitaríamos a morte de bom grado? Porque nós fomos feitos para viver e não para morrer. Nós temos algo cá dentro. Deus colocou a eternidade no nosso coração. E a consciência humana é uma das impressões digitais de Deus. Nós temos uma noção do que é correto ou errado e dizer: isso é porque nós fomos educados assim, assim. Se nós tivéssemos sido educados em outra parte do mundo, nós acreditaríamos que outras coisas são erradas e outras coisas são certas. É verdade. Sem dúvida, sim. Mas mesmo assim és um ser moral. Mesmo assim és um ser que sente que há coisas que não estão bem e que há coisas que estão bem. És um ser moral. De onde é que vem a moralidade? De onde é que ela cresceu? De onde é que ela nasceu? De onde é que ela vem? A consciência humana é algo maravilhoso. E sabem que mais? Eu acredito que Deus é tão presente, mas tão presente, que até as pessoas que não acreditam nele reconhecem que nós não podemos livrar-nos dele tão facilmente. Por exemplo,
um filósofo chamado Quentin Smith, num artigo publicado na revista Philo, e o artigo chama-se The Metaphilosophia of Naturalism, Metafilosofia do Naturalismo. Ele afirmou o seguinte: Deus não está morto no meio académico. Reparem, declaradamente ele é ateu, e é um ateu a falar. Deus não está morto no meio académico, ele voltou à vida no final dos anos 60 e agora está bem vivo na sua última fortaleza académica, os departamentos filosóficos. Na realidade, neste artigo ele diz que a maior parte das pessoas que escreve sobre a filosofia da religião hoje são cristãos. E se puséssemos numa sala todos os filósofos ateus e todos os filósofos cristãos que escrevem sobre a filosofia da religião, e se o juiz fosse ateu, isto é ele que diz, não sou eu. Se o juiz fosse ateu e ele tivesse a moderar o debate, no final ele teria de reconhecer que os criacionistas tiveram argumentos muito mais fortes, porque eles escrevem muito mais sobre a filosofia da religião. E diz Richard Dawkins que nós que acreditamos em Deus somos pessoas que ainda não evoluíram o suficiente. Será que é assim? A Bíblia conta a história. A Bíblia não diz que as pessoas que não acreditam em Deus são mais inteligentes. Pelo contrário, a Bíblia diz, e eu vou citar dois autores, um do Antigo Testamento, outro do Novo Testamento. O primeiro, David, no Salmo 53, verso 1, ele fala e diz: disse o néscio no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido e cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. E no verso 2 diz: Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. A Bíblia conta uma outra história. A Bíblia não coloca a ênfase, como a comunicação social, naqueles que não acreditam em Deus e na teoria da evolução como algo bom. Também não existia ainda a teoria quando a Bíblia foi escrita. Mas a Bíblia diz que, na realidade, Deus está à procura de alguém que realmente tenha algum entendimento, que use os poderes e as faculdades mentais que Deus nos deu para o procurar a Ele. Porque, na realidade, de acordo com a Bíblia, a razão pela qual nós fugimos de Deus muitas vezes, a razão pela qual nós muitas vezes não queremos acreditar nele, é porque não nos dá muito jeito. Porque se na realidade existir um Deus e nós tivermos de responder um dia perante Ele pelas nossas ações e atitudes e pensamentos e sentimentos, todos nós sabemos. Fácil. Agora, o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 1, verso 20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Sabem o que é que foi muito interessante em relação ao debate que eu ouvi com Richard Dawkins? Muito interessante. Foi que ele, logo no princípio do debate, diante da Universidade do Alabama, uma das universidades do Alabama, diante de uma grande assembleia, grande plateia, diante do seu colega John Lennox, Richard Dawkins admitiu que quando olha para a natureza e quando está rodeado pela natureza, ele sente quase que uma vontade de adorar algo ou alguém. Muito interessante. Fiquem inexcusáveis. É verdade que ele depois diz, mas depois o ser humano conseguiu se distanciar desse sentimento. Mas porquê é que eu não posso acreditar que Deus me fez para ter esse sentimento? Quando vejo a grandeza da criação que eu não consigo explicar. E o apóstolo Paulo continua e diz, porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Romanos 1, verso 21. A consciência humana. Deus deu-te uma consciência e Deus está a falar a essa consciência esta noite. E Deus quer que tu reconheças que a tua consciência e aquilo que tu és enquanto ser humano é uma impressão digital do teu Criador.
E continuamos. A terceira impressão digital acerca da qual eu gostaria de vos falar hoje é a própria Bíblia. Agora, podemos dizer, porquê a Bíblia? Sabem que Jesus disse há 2000 anos atrás, e encontramos estas palavras em Mateus capítulo 24, verso 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Sabem que existiram muitos autores, muitos filósofos, muitos professores durante muitos anos nesta terra. Eles escreveram coisas maravilhosas. Jesus nunca escreveu nada, mas falou. E a Bíblia diz que ele falou como nunca nenhum outro homem falou. E ele disse que as suas palavras não haviam de passar. Será que as palavras de Jesus passaram? Vamos ver. A Bíblia é um conjunto de 66 livros. 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E estes livros foram escritos ao longo de mais de 1500 anos, quase 1600 anos, por cerca de 40 autores. E é muito interessante porque quando estudamos estes 66 livros e os estudamos num espírito não de crítica só para destruir, mas num espírito de realmente querer saber aquilo que a Bíblia ensina, podemos ver uma unidade doutrinária maravilhosa na Bíblia. É verdade que existem Bíblias um bocadinho maiores, que têm os livros chamados deuterocanónicos e também os livros apócrifos. Os deuterocanónicos foram escritos no período de tempo que separa o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E os apócrifos foram escritos depois do cânon do Novo Testamento ter sido decidido pela Igreja primitiva. No entanto, a Reforma Protestante não considerava esses livros como inspirados. E é muito interessante porque, por exemplo, Jesus e os autores do Novo Testamento nunca citaram os livros deuterocanónicos. Porque nesses livros, tal como nos apócrifos depois, existem coisas que não se coadunam com as doutrinas da Bíblia, inspirada por Deus. Vamos ver mais factos sobre a Bíblia. De todas as obras literárias da Antiguidade, os escritos do Antigo e do Novo Testamentos são, de longe, os mais bem documentados. Existem 5.000 manuscritos do Novo Testamento no original grego e cerca de 20.000 fontes diferentes à disposição dos investigadores. Sabem, Anna Rice, uma norte-americana romancista, que escrevia romances que eu não aconselho a ninguém, mas ela tinha abandonado a fé cristã na sua infância ou na sua juventude, porque havia muitos autores que estavam a dizer que Jesus realmente existiu, foi uma figura histórica, está provado, mas isso dele ser divino e ser o Filho de Deus, isso aí são histórias, tudo aquilo que é milagroso na Bíblia temos de o retirar. E anos mais tarde, depois de ter escrito muitos romances que não devia ter escrito, ela voltou à sua fé cristã. E como era uma pessoa muito famosa, as pessoas começaram a perguntar-lhe, mas porquê? Mas porquê que tu voltas à tua fé cristã? E ela disse, porque eu fui estudar. E eu fui estudar os autores que realmente afirmam que Jesus é apenas uma figura histórica e que não era o Filho de Deus. E fui ver os seus argumentos. E os seus maiores argumentos são que a Bíblia não é credível. E na realidade os seus argumentos são muito fracos. Se não sabiam, meus queridos, a Bíblia, quer o Antigo Testamento, quer o Novo Testamento, é um dos escritos da Antiguidade, ou melhor, o escrito da Antiguidade, que está mais bem documentado em toda a história universal. Portanto, podemos confiar que a Bíblia que nós lemos hoje é a Bíblia que foi escrita por aqueles homens a quem Deus escolheu. E continuamos, o rival mais próximo das cerca de 20.000 fontes do Novo Testamento, escreveu John Blanchard, é a famosa Ilíada de Homero, com apenas 643. A Bíblia diz dela própria o seguinte, em 2 de Pedro capítulo 1, verso 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E aqui há algo importante e que eu gostaria de sublinhar. Há muitas pessoas que fazem confusão em relação à forma como a Bíblia foi escrita. Algumas pessoas acham que Deus ditou a Bíblia e então as outras pessoas que não podem acreditar que Deus tenha ditado a Bíblia e que são exatamente as palavras que Deus disse, então dizem, não, de maneira nenhuma isso a Bíblia não é verdade, isso é um escrito de homens. A Bíblia diz como é que foi,
Foram homens, sim, que escreveram. Homens fracos e pecadores como vocês e eu. Mas foram inspirados pelo Espírito Santo. A palavra santos não diz que eles não eram pecadores, que não eram imperfeitos. Santos na Bíblia é dito dos cristãos. Os cristãos, nas epístolas do apóstolo Paulo, são chamados santos por todas as igrejas onde ele pregava. Portanto, no fundo eram homens como vocês e eu. A sua linguagem humana era imperfeita. Existem alguns pequenos erros de cronologia na Bíblia, por exemplo. No entanto, a nível doutrinal, eu acredito que a Bíblia é a verdade e é a palavra de Deus, porque foi inspirada por Deus. Foi um trabalho de colaboração entre Deus e o homem. Foram inspirados pelo Espírito Santo. Deus não ditou a Bíblia, eu acredito que há algumas partes que Deus disse exatamente assim. Durante esta semana iremos ver isso, mas Deus inspirou a Bíblia. E apesar de ser uma linguagem humana e imperfeita, alguns escreviam e eram mais eloquentes na sua escrita porque tinham estudado mais, outros eram mais simples, mas continuavam a ser inspirados por Deus. Apesar da Bíblia ser escrita por homens e ter uma linguagem perfeita, que não é a linguagem de Deus, a Bíblia foi inspirada por Deus e é a palavra de Deus. Agora, há muitas pessoas que dizem assim, bom, mas nós não podemos acreditar na Bíblia, está completamente desatualizado este livro, era para a antiguidade e mostra um Deus violento. A Bíblia mostra um Deus violento, um Deus que gosta de sangue, um Deus cruel. Será que é assim? Quando lemos os argumentos das pessoas que dizem isso e lemos depois a própria Bíblia, podemos ver que eles sublinham algumas partes, mas esquecem outras. É verdade, Deus, no Antigo Testamento, deu algumas ordens que nós hoje não conseguimos compreender muito bem e temos de o admitir. Deus mandou o povo de Israel dizimar cidades inteiras. E então nós dizemos, que tipo de Deus é que é este, tão violento e tão mau? Mas sabem que mais? A mente humana, para se desviar de Deus, é tão inteligente que no outro lado dizemos assim, vemos pessoas a morrer, vemos crianças a morrer, a ser maltratadas e violadas, vemos pessoas a ser espancadas e dizemos assim, onde é que está Deus? Afinal, Deus não faz nada. Quer dizer, no Antigo Testamento ele fazia alguma coisa e ele era mau. E agora ele não faz nada, então ele é mau. Será que estamos com o nosso tipo de entendimento humano a tentar compreender um ser divino que na realidade está para além da nossa compreensão? Se bem que ele deixou impressões digitais, eu acredito que qualquer pessoa racional irá concordar comigo que há um certo estado de deturpação e de promiscuidade que certas civilizações alcançaram no passado e que a nossa civilização, com certeza também, está a alcançar hoje em dia em muitos círculos, em que as coisas são tão más, o mal é tanto que já não vale a pena fazer nada. Os cananeus sacrificavam os seus filhos aos ídolos. Faziam-nos passar pelo fogo e faziam-nos morrer no fogo. Havia uma promiscuidade tão grande, promiscuidade sexual e outras, naquelas terras que já não havia nada a fazer. E Deus sabia que o povo de Israel era um povo de escravos. Imaginem, um povo de escravos que tinha sido escravizado durante muitos anos, dezenas de anos. Se agora conquistasse outras nações e fizesse os outros escravos, não os ia tratar muito bem. E se matasse os homens todos e deixasse as mulheres vivas, elas iam ser escravas sexuais. E se deixasse as crianças vivas, essas crianças não iam crescer com um pai de amor. Agora, isto são apenas as minhas ideias, quando eu leio a Bíblia e vejo que realmente a coisa estava tão deturpada que, em alguns casos, Deus mandou matar, é verdade. E apesar de eu ter as minhas ideias, não posso dizer que compreendo tudo. A verdade é que mesmo no Antigo Testamento nós temos momentos em que vemos que Deus é paciente. Deus esperou e atuou e em relação a alguns povos enviou mensagem e disse, mudem, não façam assim, porque senão a vossa vida é tão má, para vos livrar do vosso sofrimento, eu vou ter de tomar uma atitude. E então Deus tomou. E hoje em dia nós dizemos que Deus é mau por causa de ter tomado. Bom, um teólogo croata chamado Miroslav Volf
tinha muita dificuldade em compreender o sentimento. Na Bíblia diz que Deus se ira, que Deus estava irado. Tinha muita dificuldade em compreender isto. E então, na guerra, na antiga Jugoslávia, ele viu massacres, ele viu mulheres a serem violadas, viu pessoas a serem espancadas brutalmente, viu crianças a serem mortas, e ele ficou irado. E então ele escreveu: agora eu já compreendo a ira de Deus. Deus não se ira apesar de amar. Deus ira-se porque é amor. E o amor verdadeiro, diante da injustiça, diante da maldade, diante da crueldade, precisa de se irar. Precisa de fazer alguma coisa. Não que odeie o pecador, não que odeie quem está a fazer mal, mas Deus odeia o mal. E Deus teve de fazer alguma coisa. Bom, agora Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Será que Jesus estava certo? Será que a Bíblia está a cair em desuso? Ou será que a Bíblia está a tornar-se cada vez mais popular e a circular cada vez mais? Vejam, a Sociedade Bíblica teve o seu início em Inglaterra em 1804 e em pouco tempo espalhou-se para vários outros países. Em apenas 200 anos de existência, as sociedades bíblicas traduziram a Bíblia para mais de 300 línguas, possibilitando que mais de 5 bilhões de pessoas lessem a Bíblia na sua língua natal. Vamos continuar. Estima-se que 100 milhões de Bíblias são vendidas anualmente ao redor do mundo, além das que são distribuídas gratuitamente e das versões online. Eu estou a dizer aqui vendidas. E isto estima-se sobretudo em relação à Bíblia completa, ok? Porque a citação que vem a seguir poderá assustar-vos um bocadinho. Vejam. Vocês podem aceder a este site na internet, United Bible Societies, as Sociedades Bíblicas Unidas, e vocês vão encontrar nesta página, que vocês facilmente vão encontrar, se procurarem as estatísticas da Bíblia nessa página, facilmente vão encontrar este texto, que eu traduzi para português: a distribuição mundial da Bíblia pelas sociedades bíblicas subiu 6%, de pouco mais de 381 milhões em 2011 para mais de 405 milhões em 2012. Desses 405 milhões, 32,1 milhões foram Bíblias completas, igualando o ano 2011, que bateu o recorde na distribuição da Bíblia. Jesus disse: passará o céu e a terra, e as minhas palavras não hão de passar. Acham que ele estava certo, sim ou não? Porquê é que será que a Bíblia não passa? Apesar de tanta gente escrever contra ela, pessoas, como tivemos um português, não é? José Saramago, ganhou um prémio Nobel da literatura e disse que realmente na Bíblia Deus é sanguinário, Deus é mau e Deus é violento. Mas mesmo assim a Bíblia continua a ser vendida muito mais do que os seus livros e muito mais do que qualquer livro. Vendida, distribuída, oferecida, partilhada, pregada. Porquê? Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Porquê é que não passam? Porque na Bíblia, apesar dos críticos, apesar de tudo aquilo que se diz sobre a Bíblia, na Bíblia está a maior história de amor de todos os tempos. A história de amor de um Deus que te amou. A história de amor de um Deus que se ofereceu por ti numa cruz. A história de um Deus tão maravilhoso que esteve disposto a sofrer. Não só sofrendo Ele, Pai, mas dando o seu Filho para morrer por nós. O texto mais conhecido da Bíblia é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Escreveu o apóstolo João no seu Evangelho, no capítulo 3, verso 16. E esta mensagem é para ti esta noite. Tu que estás lá em casa, a assistir online, tu que estás a assistir através da rádio RCS, tu que vieste a este auditório, Deus deixou impressões digitais na criação, na natureza. Deus deixou impressões digitais na tua consciência. Deus deixou impressões digitais na Bíblia. E não é redutor acreditar na Bíblia e nesta história de amor, não é.
Há muitos cientistas que acreditam, muitas mentes brilhantes. Um astrónomo que durante muitos anos na Austrália foi parte de uma equipa que trabalhava para o governo. Ele acredita na Bíblia, este homem, David King. E é astrónomo, tem um doutoramento em astronomia e escreveu toda a ciência, deve ser baseada na verdade. A palavra de Deus na Bíblia é a verdade. Conhecer a ordem correta da criação e a forma como Deus se expressou na criação é fundamental para compreender o mundo. Eu não sei se vou ter a oportunidade nesta vida, mas eu gostaria de apertar a mão a este homem, porque eu acredito nisto. Eu acredito que a Bíblia é a verdade, que a palavra de Deus é a verdade e que não podemos tentar fazer a realidade entrar e encaixar-se na Bíblia. Temos de tentar compreender a realidade através da Bíblia. Tudo o que os cientistas escrevem passa. Os astrónomos hoje escrevem uma coisa, há 200 anos escreviam outra e daqui a 200 anos, se estivermos cá, vão escrever outra. Mas as palavras de Deus não passam. Passará o céu e a terra e as minhas palavras não vão passar. Amém? Terceira evidência, ou quarta impressão digital, a providência. A providência. Certamente que se vocês começarem a pensar na vossa vida no passado, vão ver que houve coisas que não conseguem explicar. Coisas que aconteceram que vocês naquela altura vos pareceu muito más, mas que acabaram por ser boas. Será que não era Deus a trabalhar na vossa vida? Em Romanos capítulo 8, verso 28, Paulo escreveu: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E querido amigo, a Bíblia diz também, Jesus disse, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Eu acredito que não foi por acaso que tu hoje vieste aqui a esta sala. Não foi por acaso que tu hoje sintonizaste a página que sintonizaste para assistir online a estas conferências. Não foi por acaso que tu sintonizaste a RCS e estás a ouvir estas palavras. Foi porque Deus, na sua providência, te trouxe até aqui. Deus, na sua providência, te trouxe até esta transmissão. Deus, na sua providência, te fez ouvir estas palavras para te dizer que te ama, que deixou impressões digitais que mostram que só Ele é que poderia ter criado esta terra. Só Ele é que podia ter criado a ti com os anseios de eternidade que tu tens no teu coração. Há uns dias atrás eu fui dar um beijinho ao meu filho, ele já está a dormir muitas vezes quando eu chego a casa, e eu vou ao seu quarto, entro, ajoelho-me, peço a Deus que o proteja. Normalmente costumo tapá-lo, ele é cheio de calor, está sempre a destapar, eu costumo tapá-lo, e dou-lhe um beijinho e digo que Deus te abençoe, ou que Jesus te abençoe. É algo que eu, como pai cristão, gosto de fazer. E há algumas noites atrás eu fiz isso. E quando dei um beijinho ao meu filho, como estava a falar com Deus, fui para o meu quarto e veio-me este pensamento. Deus colocou no teu coração um amor tão especial pelo teu filho. E a Bíblia diz que Deus te amou de tal maneira que deu o seu filho por ti. E eu ajoelhei-me e agradeci a Deus. Ajoelhei-me e disse-lhe, eu não sei porque é que deste o teu filho por mim. Eu não sei porque é que me amas assim. Não sei porque é que me criaste, eu não mereço nada. Mas eu quero agradecer-te e quero louvar-te e reconhecer que tu és o meu Deus. Saber quem fez o sol, o céu e o mar. Eu quero saber quem fez o espaço.
Eu quero saber quem fez a flor nascer, quem é. Eu quero saber quem foi as aves a cantar. Eu quero saber quem põe o amor em mim. Eu quero saber quem faz o homem tanto amar. Há um ser maior que fez a flor pra mim. Há um Criador. Há um Criador. Há um Criador. Deus, Deus, Deus. Amém. Amém. Há um Criador, há um Deus no céu. Dizem que o imperador Trajano chegou um dia perto de um rabi judeu chamado Josué e disse-lhe: eu quero saber onde é que está o seu Deus. E ele disse: meu Deus está em toda a parte, onde é que ele não está? Mas não se pode ver o seu Deus. Visivelmente não podemos vê-lo. Ok, então venha comigo cá fora. E saíram, estava um belo dia de sol. E ele disse: olhe, está ali um embaixador do meu Deus, quero conhecê-lo, está ali no céu. Olhe lá diretamente para ele. Ele disse: o quê, o sol? É esse o embaixador do seu Deus? Eu não consigo olhar diretamente para o sol, ninguém consegue, fere os nossos olhos. Ele disse: você não consegue olhar para uma pequenina criação de Deus, um pequenino embaixador de Deus, e quer olhar para Deus? Queridos amigos, hoje eu gostaria de vos fazer um convite a sermos humildes. E se existe aqui alguém hoje que acredita em Deus, por favor acompanhe-me nesta oração. E se existe alguém que tem dúvidas, que acha que é difícil acreditar em Deus e é difícil acreditar na criação e na história da Bíblia, então, por favor, coloque neste momento o seu coração numa atitude de humildade e de abertura, para que, se for a vontade de Deus, que Ele se revele a ti neste momento, então que Ele o possa fazer. Eu convido-vos a orarem comigo. Querido Pai que estás no céu, obrigado porque deixaste impressões digitais, deixaste evidências, deixaste, Senhor, sinais do teu amor. E o maior sinal certamente esteve há 2000 anos atrás, no Monte do Calvário, onde um homem sem estudos, sem pompa e circunstância humana, um homem sem doutoramentos, um homem sem riquezas, sem títulos académicos e sem os aplausos dos grandes da sua nação, morreu numa cruz para nos salvar. Esse homem tornou-se o nome mais conhecido da história, dividiu a história, fê-la começar de novo. E eu peço que esse homem, esse Deus, Jesus, hoje com o seu Espírito possa tocar o coração de cada pessoa que está a ouvir estas palavras. Que cada crente possa ser fortalecido na sua fé. E cada pessoa que tem dificuldade em acreditar em ti, possa ser um sincero, uma sincera investigadora ou investigadora da verdade e possa deixar que tu lhe reveles o teu amor. É o que peço em nome de Jesus. Amém. Foi um prazer estar convosco esta noite e está aqui a moeda, ok? Está aqui, vou deixá-la aqui. E amanhã, certamente, terei o prazer de estar convosco novamente. Que Deus vos abençoe.